Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa nunca esteve tão condicionado na sua vida política como quando o vi falar de tanques. Estava nervoso, estava preocupado e estava condicionado. Acha que ele sabia? É a minha opinião só lhe vou dar a minha opinião. Acho que sabia. Acho que vejo muito difícil. Portanto, só para clarificar, acha que o Presidente da República soube da farsa do assalto, da recuperação das armas? Estou a lhe dar só a minha opinião pessoal, isto é fora do que o Ministério Público pensa ou que a Polícia Judiciária pensa. Acho que é muito difícil um chefe da Casa Militar saber e o Presidente não saber. Veja, os militares têm uma cultura de hierarquia impressionante. São de um nivelamento comportamental a nível hierárquico impressionante. Alguém acredita neste país, eu vou dizer-lhe mesmo assim, que é o que eu penso, alguém acredita neste país que um chefe da Casa Militar receberia uma notícia destas e não a diria imediatamente ao Presidente da República, que é o chefe de Estado, portanto, e que é a cabeça do Estado? O Presidente está a mentir. Eu acho que está no caso de Tancos e acho que por isso está condicionado no caso de Tancos e gostava Não, mas está a mentir no caso de Tancos. Se ele disser que não sabe, na minha opinião, já sim. Disse, estou só a dizer na minha opinião. Quando é que tenciona chegar à abolição do IRS? Então? Bom, no IRS, a nossa proposta, como dissemos, é de uma taxa única. Ou seja, de uma taxa que permita a todos, conforme expliquei, ter a mesma igualdade perante a lei. O mesmo mérito, o mesmo trabalho, a mesma taxa, que já é diferenciadora no tipo de rendimento. Mas isso é de forma faseada, imagino que até há um limite, porque a proposta final é acabar com a taxa de IRS. Tendencialmente, nós entendemos que há outros tipos de impostos na sociedade, não só os que geram riqueza, como os impostos sobre o consumo, e basta ver que tínhamos razão quando dissemos vai haver um aumento brutal de impostos energéticos e de impostos sobre o combustível. Tínhamos razão. A maior carga fiscal em impostos energéticos da Europa e da história de Portugal. Mas esses também quer baixar, não é? Não. Esteve a favor da descida. Nós temos outro modelo. Agora, não podemos ter todos altos. Quando é que acaba o IRS, então? Bom, quando é que acha que é o momento ótimo? Não sei, não lhe posso dizer assim. Depende do quê? Dependeria da evolução dos índices macroeconómicos, da arrecadação de receita que teria que se manter a um nível estável para poder fazer alguns investimentos públicos que nós queremos fazer. Por exemplo, na área das forças de segurança, na área dos bombeiros, na área do reforço ao investimento das pequenas e médias empresas, etc. Ou seja, há um plano faseado, de facto, para que o IRS vá sendo cada vez mais baixo, eventualmente a um ponto de anulação. Mas isso tem que ser compensado com receita mais baixo ao Estado. Sim, mais baixo para uns. Como já vimos, as pessoas de 800 euros passam de 3,5% para 15%. Se chegarmos ao ponto de anulação, será zero para todos. Ou tendencialmente zero para todos. E aí ninguém teria que pagar impostos sobre rendimento. Não se sabe porquê? Repara, não se sabe quando. Nós não podemos dizer assim. Se eu fosse governo, eu dizia-lhe. Se eu estivesse hoje como Ministro das Finanças, dizia-lhe: o nosso plano vai ser este. Vai ter uma fase de 8 anos. Porque eu acho que nós temos que ter uma administração pública forte. Não gorda. Forte. Acho que temos que ter uma administração pública forte. E o que é isso? É ter recursos especializados, fortes, nas funções onde fazem falta. Mas, ao mesmo tempo, também promete o fim da garantia de manutenção do emprego para a vida na função pública para os novos contratos a celebrar. Ou seja, por outro lado, também não quer que os funcionários públicos continuem a ter esta garantia. Em que circunstâncias é que seria permitido o despedimento na função nem pública? Públicos nem privados. As coisas para a vida acabaram. É o mundo em que vivemos. Eu também gostava de dizer que o mundo lá fora é cor-de-rosa. Não é. É a vida. Nós dizemos como that's life. Quer dizer, queremos que celebrar contratos à moda da União Soviética dos anos 30, no século XXI em Portugal. Não dá. Mas o André Ventura é que acabou de nos dizer que não quer despedir ninguém. Portanto, parece que interiorizou esse conceito. Despedir, estabelecer objetivos que têm que ser cumpridos, vai um passo muito grande de dizer isto vai se acabar, ponham-se a andar. Outra estás aí há 6 meses sem fazer nada. O senhor é que disse que não existem muito poucos. É que disse que não queria despedir ninguém. E, portanto, quer manter a situação atual. O que eu não quero é dizer assim, vamos acabar com a instituição A, que está mais no Estado, certo? Eu não quero chegar ao pé dessas pessoas e dizer, vocês vão todos para a rua. Não é justo. Eles não têm culpa. Foram ali afetados, provavelmente. Isso não é justo. Portanto, eles são reafetados. Não é justo. São especializados e reafetados. Outra coisa muito diferente é eu dizer que você está aí há 2 anos sem fazer nada. E se houver situações dessas, se essa reafetação não funcionar, se as pessoas não se adaptarem, despede-as. Há 3 processos possíveis: reafetação, especialização, mobilidade, que aliás está previsto na lei já. Portanto, o despedimento só aconteceria num cenário extremo. Este Ministério da Educação é para acabar. E por uma razão simples: o Ministério da Educação deixou de ser o Ministério da Educação, passou a ser o Ministério das Infraestruturas da Educação. É isso que faz hoje. Gera património. Não faz mais nada. E para além disso, impõe conteúdos às escolas. A tal falta de liberdade que nós temos hoje e que muitos países, aliás, nos criticam. Mas é o Ministério da Educação hoje. É um servidor de recursos, é um servidor de empregos só e não serve para mais nada. Porque quando as escolas precisam dele, nunca lá está. Vou citar. Sim. As instalações escolares passariam num primeiro momento para a tutela da Direção-Geral do Património, como falou, ora bem, que de seguida as ofereceria a quem nelas demonstrasse interesse, dando-se prioridade absoluta aos professores que nelas lecionando nesse momento. Portanto, o que aqui está é que seria oferecido. Eu só quero perceber, querem oferecer as instalações escolares ou não? Primeiro raciocínio, os professores têm mais competência para gerir as escolas que o Ministério da Educação.
Não há dúvida. E não estou a dizer isso pelos serem centenas de milhares. Têm mais competência, muito mais. Têm autonomia, têm capacidade e vontade. É isso que nos dizem nas escolas. Queremos fazer diferente e o Ministério da Educação não deixa. Não deixa porquê? Dizia que queria implementar a obrigatoriedade da exclusividade no exercício do mandato de deputado. Depois, numa entrevista televisiva, disse que era professor universitário, consultor e, se for eleito deputado, ia dar o exemplo, mantendo a exclusividade no Parlamento. Mesmo que isso significasse perder rendimento. Ainda acrescentou nessa entrevista que tudo o que as pessoas não gostam é que ver os políticos a dizer uma coisa em público e a fazerem outra em privado. Agora, André Ventura é deputado e é consultor numa empresa de aconselhamento fiscal, que é a FinPartner, além de colaborar com a CMTV. E é comentador televisivo. Na CMTV, está a ter uma cara em público e outra em privado. Então, de facto, nessa entrevista televisiva, eu disse isso e falei em exclusividade. 3 dias depois, penso eu, alguns dias depois, esclareci a entrevista que não iria sair da televisão, via-o como complementar à minha atividade como deputado, mas esclareci. Complementar salarialmente? Ou... Não, complementar não, porque um deputado em exclusividade também ganha mais. Portanto, não é nossa salarial. E os contribuintes até gastam menos. Os contribuintes gastam menos com deputado em exclusividade do que em nossa exclusividade. Complementar como? Complementar em termos de atividade pública, de expressão pública, no momento em que, como sabemos, muitos dos mídias, como sabe, não sou só comentador de desportos, escrevo sobre justiça, escrevo sobre política, muita coisa. Daí corrigiu logo no dia seguinte que afinal mantinha a sua função de comentador televisivo. Quanto a consultor. Disse também que iria deixar todas as minhas outras atividades. Foi possível deixar logo as aulas porque estávamos em outubro e, portanto, eu tinha a mudança de semestre e, portanto, mudei logo e acabou. Vou deixar aqui assegurado ao observador, esta outra função que tinha, que estava com o acordo que tinha até junho. Em junho sairei também. Finalizado. Mas porquê só em junho? Não era uma coisa imediata? Não, tinha um acordo para ficar até junho por causa de 2 projetos que ainda tinha a complementar em outubro. Em outubro, precisamente antes de ser eleito. Mas já sabia que esses projetos só completaria depois. Porque é que disse aquilo naquela altura de forma tão veemente? Porque foi veemente. Não vou acumular funções, afinal vai acumular durante quase um ano. Por isso é que corrigi logo as expressões corrigiu relativamente ao comentador televisivo. A questão do consultor, não. Pelos vistos vai ficar quase um ano a acumular. Sim, até junho. Tenho 2 projetos em relação a isso, que nada chocam com a Assembleia da República, é completamente fora de conflito de interesses, e em junho abandonarei, e aliás é a primeira vez que vou dizer isto, mas vou dizê-lo aqui, em junho sairei. E mantém os 2 rendimentos? Não, abandonarei a consultoria. Não, mas até junho. Até junho me mantenho porque continuo a trabalhar.